Olá, pessoas elegantes. Seja aqui muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Moisés e esse aqui é o Pensando Amanhã. Temos um convidado excepcional no dia de hoje. É o Milton Rocha. Ele é engenheiro, especialista em gestão de pessoas e eu vou falar aqui algumas empresas que ele já trabalhou. Trabalhou na Uzi Minas, Vale do Rio Doce, Valep e Fosfest, entre outras. E ele vai compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento, né, da sua sabedoria, trabalhando nessas grandes empresas. Também vai trazer um pouco sobre como funciona ali a gestão de pessoas e vai falar também do seu lançamento. Ele está lançando um e-book, um livro, que é sobre criatividade, mas fica até o final para você entender essa história mais a fundo, tá bom? Seja bem-vindo, Milton. Boa noite. Boa noite, boa Ok, tarde. ok. Bom dia, pode ficar à vontade. Como é que você está? Muito obrigado aí pela você ter me chamado para esse podcast, né? Estou muito feliz em estar aqui com você. Bacana. Eu que me sinto muito honrado, o pessoal aqui do canal também. Só para o pessoal entender, gente, eu conheci o Milton num grupo chamado O Segredo é Não Parar. É um grupo de desenvolvimento pessoal que ajuda, né, as pessoas a sair da zona de conforto, a melhorar a comunicação. Foi através dele que eu comecei a gravar aqui os podcasts para vocês, gravar vários vídeos no meu canal do YouTube. Então, eu sou muito grato por esse grupo. E aí, primeiramente, Milton, eu gostaria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, né? Que você passou por essas empresas, podia estar fazendo contando um pouquinho dessa jornada para a gente, como é que foi? Ok, Moisés. Eu formei em engenharia e após a engenharia eu comecei a trabalhar na Usiminas e 2 anos lá como trainee, vamos chamar assim, que foi logo no início, né, da empresa também. Depois recebi um convite para trabalhar na Vale do Rio Doce e Itabira, onde também lá eu já entrei como chefe de seção, já trabalhando aí como gerenciamento de pessoas, né? Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar nessa área, né, de desenvolvimento das pessoas. Depois eu fui chamado pelo superintendente lá para ocupar o cargo da divisão de planejamento de manutenção da Vale do Doce em Itabira, onde que ela tem a mineração lá com vários caminhões, fora de estradas, escavadeiras, etc. E para mim foi uma surpresa que o chefe de divisão saiu e eu fui convidado para chefiar essa divisão com relativamente muito pouco tempo, né, de vivência, vamos chamar assim, né? E, e foi muito bom para mim que eu otimizei mais ainda, né, a minha gestão de pessoas. Logo depois, logo depois, Só um parênteses, né? O senhor falou em gestão de pessoas e falou de trainee. Aí, muitas vezes, o pessoal que está assistindo, às vezes, não conhece um pouco. Podia contar um pouquinho, antes de dar continuidade, um pouquinho aí do que seria ali o trainee? o trainee é quando você é recém-formado, a empresa chama você para trabalhar, ela passa por um treinamento. Você entra lá fazendo um treinamento sem nenhuma função específica de cargo, de execução de alguma coisa. Você vai aprender, vai conhecer a empresa, é, visita todas as áreas da empresa. E na Uzi Minas, eu passei por as diversas áreas, e inclusive a área de engenharia, onde que eu fiquei depois como o planejamento das oficinas da empresa. Isso aí foi o meu treinamento, né? Mas quando eu estava nesse desenvolvimento, a Vale me chamou para trabalhar lá com elas, lá, com ela. Então, com isso, né, eu desenvolvi isso aí. E quando eu estava na divisão coisa, eu recebi outro convite, né? Foi do Mas, diretor. mas o que que eram essas oficinas? Podia também explicar um pouquinho como é que eram essas oficinas, por alto?
As oficinas tinham basicamente duas oficinas, vamos chamar assim, uma de caminhões, né? E uma de oficina de recuperação de peças, de usinagem, Sim. solda, etc. Então, tinha essas duas áreas E você específicas. trabalhava lá como engenheiro também, né? Eu trabalhava lá como chefe do planejamento de Chefe de todas as ordens planejamento. de serviço. Era a ordem de serviço para executar as atividades. Eu trabalhava como gerenciando esse pessoal no planejamento das oficinas. Não era na execução, mas no Execução, no planejamento. planejamento de todo o serviço lá das oficinas. E logo depois que eu falei com você, o diretor e o superintendente me convidaram para trabalhar na Valep, que era uma empresa de fertilizantes fosfatados em Araxá, e E eu fiquei até assim, sair de lá para sair de divisão, fui chefiar um departamento. Aí já foi mais em cima ainda, né? Um grau acima, onde tinha 5 divisões subordinadas para mim, de laboratório, geologia, planejamento de mina, E você foi planejamento de tranquilo? produção. Como é que foi essa mudança? Você foi tranquilo? Você estava falando assim, eu dou conta e tal? Ou teve algum medo, uma ansiedade ali nesse momento dessa Pois troca? é, para dizer a verdade, assim, eu nem isso passou por minha cabeça. Como era o superintendente que era meu chefe, vamos dizer, foi junto comigo, ele, né, que me chamou para ir junto com ele, aí nós, Ah, entendeu? Inclusive o diretor, né, da falou, Milton, você está fazendo bobagem sair daqui da Vale do Rio Doce para ir lá para... Eu falei, não, eu vou lá, porque me foi chamado, deixa eu ir, entendeu? Aí eu fui, aceitou o chamado, né? fui chamado e foi muito bom, né? Que eu peguei novas áreas de conhecimento, né? E fiquei 3 anos, que era uma empresa nova que estava sendo a Valep, né? Estava iniciando, era uma empresa da Vale, e eu fiquei em Belo Horizonte 3 anos executando também, participando do projeto. Então, na parte do projeto, 3 anos em Belo Horizonte. Aí, logo depois que o projeto todo for, vamos trabalhar na implantação. Então, fiquei lá, era em Araxá, a mina era em Itapira, uma cidade vizinha. Então, só para entender, primeiro você participou do planejamento, depois você foi para a área de eh, Planejamento de oficina, da Vale. planejamento da usina, e depois foi para a área de execução. Aí eu fui para a área do projeto, né? Em Belo Aham, Horizonte, projetando a Valep. certo. Fizemos um projeto todo, depois nós fomos para Araxá, né? Para implantar, para executar, Executar o que havia sido planejado. planejado. Quer dizer, foi feito as empresas, né, de, de montagem, de civil, etc. Nós ficamos fazendo esse acompanhamento todo, né, da obra e já recrutando pessoal para esse trabalho. Que era uma empresa que foi inicialmente com 1.000 pessoas, entendeu? Então, nós já fomos durante esses 3 anos, vamos chamar assim, nós fizemos tudo isso. E quando eu fui, 3 anos depois, aí eles me perguntaram se eu queria trabalhar lá, não? Se eu queria participar lá, da empresa lá. E como Araxá é uma cidade excelente, muito boa, eu falei, vou, tranquilo. Aí eu fiquei como chefe do planejamento lá da empresa dentro lá de Araxá. Era essa. Pois é, o planejamento é igual que o canal, né? O canal é Pensão do Amanhã. É justamente tem a ver, por isso também uma das oportunidades para te chamando aqui para o canal, porque eu queria que você falasse um pouco da importância que é um planejamento. Podia falar também? O planejamento é fundamental em todas as áreas da nossa vida, né? Nós precisamos de planejar, né? Mesmo você ter um horizonte aonde você quer chegar, né?
Então, você tem que fazer todo esse sonho, muitas vezes a gente tem até um sonho, né? E esse sonho tem que ser colocado, né, em diversas etapas para você chegar lá depois, né? Isso é Não é só sonhar e deixar o sonho na cabeça e dormir à noite, não. não, você tem Tem que que ter um colocar planejamento justamente e um plano de execução, né? levantar, fazer as habilidades das pessoas e recursos humanos, né, recursos materiais, tudo isso para você chegar ao seu objetivo, né? Aí nós chegamos já com o plano todo pronto, nós fomos executar. Então, a, a mina, né, onde foi retirar, era a extração do fosfato, ficava a 30 quilômetros de Araxá, mas a maioria das pessoas moravam em Araxá, mas a mina ficava a 30 quilômetros. E era de uma cidade de Tapira, né? A mina ficava na cidade de Tapira, mas a maioria das pessoas moravam em Araxá. Alguns, né, vários assim, moravam em Itapira, mas a maioria morava mesmo em Araxá, que tinha mais recursos, era uma cidade maior e tudo. Então, nós morávamos lá em Araxá. Podia compartilhar com a gente algum momento assim, desafiador que foi aí nessa jornada? Para mim, especialmente, foi como eu falei com você. Eu tinha relativamente, eu formei em 68, né? E em 78, 10 anos depois, eu já estava assumindo um cargo, né, de gerência bem, bem diversificada, né, da minha formação. Eu tive que estudar muito, tive que fazer muitos cursos nas diversas áreas. Foi um desafio muito grande. Então, eu tive que. E um caso específico, podia compartilhar com a gente? Um caso específico de que você foi posto à prova, você teve que Eu fui posto a prova no caso da departamento. Eram 5 divisões. Uma era de geologia. Eu não entendia nada, porque eu era engenheiro mecânico, não entendia nada de geologia. Outra era laboratório químico, também não entendia. E a outra era o processo de produção de fosfato, que eu também não entendia. Tinha E outra. como é que consegue fazer um planejamento e gerenciamento nesse molde, né? Como é que foi? Então, aí que entra o que nós chamamos de pessoas dentro da equipe. A contratação de pessoas boas, excelentes, que eu contratei na época, para exercer a chefia de cada um dessas divisões. Então, elas conheciam o processo, vamos dizer, elas conheciam, sabia, tinha o geólogo, tinha o engenheiro químico, tinha o E engenheiro de qual que é a habilidade sua? Qual foi a habilidade sua que você teve que desenvolver nesse período para conseguir lidar com essas pessoas todas? foi o gerenciamento, de saber, né, lidar com essas pessoas, né, de levar, né, o objetivo da empresa, e eles todos com boa vontade, muito bons tecnicamente e pessoalmente e tudo, nós conseguimos, né, levar à frente esse trabalho. E além dos outros desafios, mais na frente, depois, a empresa passando por processos, né, da Valep passando por processo, eu saí dessa área de planejamento e fui para a área aí que eu fiz uma mudança, que eu fui para a área de administração da empresa, que era a área administrativa e financeira, e saiu o administrador e coisa lá, aí o superintendente, né, pediu para me colocar lá nessa área e deixou a outra área para outro engenheiro que tinha mais tempo lá, que trabalhava lá comigo, e eu fui para essa outra área, na área de administração de pessoal, financeira, transporte, restaurante, serviços gerais. Então, foi essa, vamos dizer assim, essa outra miscelânea de atribuições de diversas áreas. E tudo isso aí é o quê? Gerenciamento. Ó. E aí o conhecimento foi ao longo do processo. Aí eu fui colocando pessoas que já conheciam o processo e eu fui aprendendo com eles. Entendeu? Aí eu tinha mais a habilidade de gerenciar, né, o pessoal.
E o que te motivou a ir para a área de recursos humanos, assim? Isso aí, essa aí, Aconteceu contigo? não, essa aí foi dentro do que eu falei, o superintendente com a saída do administrador O Adolfo te chamou chamou, para punir. ele era meu chefe desse trabalho que eu estou, você já nós conhecíamos. Nós alguém que tinha potencial, né? Não, a gente era, vamos dizer, vamos dizer, não era chefe subordinado, vamos dizer, somos amigos, vamos chamar assim, né? Jogava peteca, vôlei, fazia esporte, né? Então tinha tudo essa parte. Ele me chamou e eu fui, mais esse desafio, né, para aprender. Aí E, eu comecei a fazer cursos, né, voltados nessa área, programação neurolinguística, né, a área de recursos humanos, toda essa aí foi um grande avanço para mim também. Então, eu peguei a carreira. essa carreira aí, eu fiquei bastante. E foi aí depois, logo depois, né, a, a Valep virou Fosfet, que a Petrobras assumiu, e eu fiquei mais uns 2 anos, e depois eu saí para minha própria empresa. Aí o que eu criei a Saber Talentos Humanos, que eu já tinha a experiência nessa área de recursos humanos, já tinha. Aí eu comecei a abrir essa empresa de consultoria e treinamento. E eu dava cursos, né, para a própria empresa, outras empresas da região, Vale Fértil, outras empresas, em Uberaba, Berlândia, da região. E como Aí é eu que já surgiu essa ideia? comecei a ser empresário, vamos chamar assim, né? Saí da enquanto e passei a ser um empresário, lá em Araxá mesmo. Fiquei lá em Araxá. Araxá. Como é que surgiu essa ideia de montar essa empresa? Foi você mesmo? Foi? Porque quando eu saí, eu já saí e falei assim, ó, eu vou sair que eu quero, como se diz, eu quero ter a minha própria empresa, assim, trabalhar, né? Agora, e era uma área que eu vi que, quando eu fiz os treinamentos, eu vi que tinha grande possibilidade, né, dessa parte de treinamento e desenvolvimento das pessoas, principalmente em cursos, né, onde eu fiz bastante cursos, né, eu fiz cursos e depois comecei a transmitir os cursos também, vários deles, né, e um deles, inclusive, foi o de criatividade também, né, você falou aí antes. Espera. E a história, você falou a história da Olimpíada Zodiacal. Pode Ah, não, contar pra gente? isso aí foi interessante, essa história. Aí que a gente entraria, talvez, na parte de criatividade, né? Isso foi na época da Valep. Nós estávamos na Valep, época de Olimpíada, deve ter sido, acho que em 82, a Olimpíada, mais ou menos em 82, e eu tive a ideia lá de fazer uma Olimpíada dentro da empresa. Então, a empresa tinha 1.000 funcionários, então tinha pessoas da área de produção, de manutenção mecânica, elétrica, administração, segurança. E, e o que foi feito? Então, eles foram divididos pelos 12 signos. Nós dividimos toda a empresa por 12, como se fosse 12 times, né? 12 12 filmes, né? 12 times, um em cada signo. E tinha premiação. Não, aí então foi feito o quê? Aí entra o que a gente chama assim, de planejamento e organização. Um coordenador da área de futebol, um coordenador na área de vôlei, um coordenador na área de peteco, um coordenador de xadrez, coordenador de natação, né? Então, cada um dentro da especialidade que nós vimos que tinha lá, foram colocados e foi feito torneios, né? Aí nós fizemos aquele eliminatória, um ganhando do outro, quando foi, então, como se fosse uma Olimpíada mesmo. Então, nós dividimos em dois, fizemos, e o que foi, eu acho, mais interessante disso? O, os jogadores, né, vamos chamar de jogadores, né, as pessoas, eram das diversas áreas da empresa, não conheciam uma. Aí eles começaram a se conhecer, a produção com a manutenção, com o planejamento, com a administração, e eles ficaram mais assim,
amigos, vamos chamar assim, né? Vamos dizer. Porque muitas vezes dentro da empresa tem rivalidade numa área com a outra, tem algumas coisas assim, né? Então, cada um está com o objetivo ali, era o quê? Era o signo, né? Nós estamos aqui trabalhando para o signo vencer, entendeu? E, Mas, então, você fala que melhorou ali a comunicação, a interação entre as áreas. relação, né? Você tem uma ideia, por exemplo, à noite, né? Tinha jogo à noite. E o camarada bom de futebol, bom de voleibol, estava trabalhando. Como é que vai fazer? Aí o camarada dava um jeitinho lá, conversava lá com o outro chefe. Lá o chefe também estava no, né, também coisa. Aí cada um saía, o outro se prontificava a dobrar para, né, para ficar no lugar dele. Não, pode deixar que eu. Aí não teve prejuízo Não, a empresa trabalhou para a no, empresa. né, Ele a trabalhou normal, ficou mais produtivo, as produção, pessoas mais felizes, né? pessoal muito feliz, né, para isso. Então, realmente, aí foi muito interessante. E mais ainda, né, que meu signo zodiacal, nós somos campeão da Olimpíada. Nós fomos mais pontos. Para você ter uma ideia, nós tivemos mais pontos. Foi campeão de peteca, de voleibol, de futebol de salão, nós tivemos, né? E é legal nesse esquema, porque até quem não está participando ativamente está torcendo, né? Não, sem dúvida. O que que acontecia? As pessoas, nós tínhamos, aí tem outro aspecto que eu vou contar agora depois também, é que as pessoas ficavam vibrando, ia para lá e torcia, né? E passava aquela turma toda, né? Divertindo, vamos chamar assim, nos horários. Mas agora tem uma outra, eu acho que tem uma outra mais importante ainda que nós fizemos aí, que eu acho que foi a Associação dos Funcionários da Valep. Nós criamos uma associação e essa associação ela tinha a finalidade, né, de congregar todos os funcionários que tivessem interesse, mas ela começou a prestar serviço para a própria Valep. Ela contratou o pessoal de restaurante para fazer a comida, contratou o pessoal da vigilância para ser vigilante, pessoal de segurança, pessoal de transporte. Então, nós prestávamos serviço para a empresa. Com isso, nós faturávamos um bom dinheiro. E com isso, nós fizemos um clube, fizemos uma sede social, uma horta comunitária, consultório médico, consultório dentário. Nós tínhamos Os funcionários fizeram isso aí foi, para mim, foi um monte de benefício para os funcionários da empresa, né? tudo gratuito. Eles tinham tudo isso sem preocupação, tinha médico, dentista, tinha tudo. E já que vinha o dinheiro dos próprios membros, Não, o dinheiro vinha da prestação de serviço lá do restaurante. Nós fornecíamos mil refeições ao restaurante, né? O restaurante era da empresa, mas nós contratávamos as pessoas e elas faziam alimentação, o almoço, café, né? Marmita para o pessoal que não podia ir para o restaurante. Então, ganhava o dinheiro, por exemplo, em vez de contratar uma empresa de terceirizar, vamos chamar esse serviço, ela terceirizou com a associação. que bacana. Então, com isso, nós fizemos lá a horta comunitária, lá todo mundo ia lá, pegava as verduras, os legumes lá, tudo. Né? O médico que você tinha lá também, gratuito, atendia todo mundo. Então, você tinha que, né, nesse período aí, você tinha que gerenciar o seu departamento e ainda ajudava a gerenciar a associação. E nessa aí, na associação, eu trabalhava lá com esse gerente administrativo, né, que depois foi embora, ele que era o presidente da associação. Depois entrou um outro, né? Mas a gente trabalhava sempre em conjunto, né? Para fazer tudo isso aí. Né? Eu era diretor lá da associação também, entendeu? Então, a gente fazia
É, esse ponto seu, Milton, é muito legal, porque até pelo que eu já estou trabalhando contigo no e-book, né, que nós estamos participando, isso é um ponto seu mesmo. Você teve a ideia lá da criação do e-book e você não saiu querendo fazer tudo sozinho. Você viu que ele tinha um potencial de pessoas que poderiam estar te ajudando com tecnologia, com criatividade. Você reuniu essas pessoas ali e falou, vamos fazer um e-book. E aí ele deu certo, a gente tá em breve lançamento aí. Então, queria que você contasse um pouco para o pessoal de onde veio essa ideia do e-book, é, como é que você teve contato com a criatividade para poder lembrar disso e contar um pouquinho pro pessoal. O aspecto, antes, talvez a gente tenha que contar um pouco antes, né, de como eu cheguei no, no, no grupo, né? Sim. Primeira coisa foi isso aí, chegar nesse grupo, né, de você não pode parar, né? Como é que você foi querer empreender? Por que você foi querer inventar de empreender? Então, eu gostaria, talvez, mas de falar um pouco antes, depois, dali, eu depois chegar no e-book como mais na frente. Legal, pode falar. Chegar aí, dentro no cronograma um pouco, entendeu? Siga o seu planejamento. Isso. Então, aí foi esse aspecto da empresa, né? Aí eu entrei, né? Fizemos isso, fizemos a Olimpíada, trabalhando. Depois eu saí e criei a Saber Talentos Humanos. E fiquei lá depois em Araxá, mas depois nós voltamos lá para Ipatinga, o Coronel Feliciano, Timóteo, o Vale do Aço, o nome que era os Minas, Vale do Aço ali, porque a minha esposa Maria, ela morava lá. E o pai dela também chamou, se ela já podia ir lá dar ajuda para eles lá, eles estavam tem uma loja, né? Estavam querendo abrir mais novos negócios e tudo, e chamou para a gente ir lá. Aí nós fomos para lá, para o que já estava com a empresa, falei, não, ótimo, porque o campo lá da Vale do Aço era muito maior, porque tem uns em Minas, Vale do Doce, Cenibra, tinha a Cesita, tinha um campo muito grande para o meu trabalho, entendeu? E para ela também, que ela ia ajudar também na, na empresa do pai dela lá e com os irmãos dela. Entendeu? Aí nós fomos para Fabriciano, aí ficamos morando em Fabriciano e eu comecei a prestar serviço para os em Minas, né, com a Saber Talento, dando consultoria e treinamento lá agora nessa área lá da Uzi Minas, né, e lá, principalmente a Uzi Minas. A Uzi Minas, que era o carro-chefe, foi a Uzi Minas, que eu já tinha trabalhado lá, e então foi mais fácil, inclusive, né? A gente ficava praticamente tinha treinamento quase direto lá. A Uzi Minas tinha, na época, tinha em torno, acho que, de 8, 10 mil funcionários, né, na época. Então, você vê que e a gente tinha muita gente para treinar, né? Então, foi uma época muito interessante também, que esse desenvolvimento lá das empresas. E depois também, né, eu peguei uma empresa, né, de informática, né, e de treinamento de inglês, que é a Bitcom. Eu comprei a franquia e também fiz uma franquia em Ipatinga de treinamento de informática e de inglês e espanhol. Então, eu abri mais tempo do leque, né, dessa coisa. Criamos essa empresa lá no bairro lá de Ipatinga também, desenvolvendo. Então, eu fazia esse trabalho, né, na empresa, contratei gente para trabalhar nessa coisa e dava meus treinamentos na Uzi Minas, né, normal também. Então, ficamos trabalhando, né, dentro desse esquema, né? Só que, como tudo na vida, tem uma coisa que nós estamos lá em cima e muitas vezes as coisas descem. E aconteceu. E aconteceu que os Minas
devido à situação econômica do Brasil na época, cancelou meu contrato, a Uzimec também, a Senibra, todos cancelaram os contratos de prestação de serviço. Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo, tudo no mesmo tempo. eita, A prefeitura de Ipatinga fez um galpão e colocou 200 computadores para dar treinamento gratuito para a população de Ipatinga. Aí o que aconteceu? Eu, da minha empresa de informática, Bit Company, que era a franquia, também foi por água abaixo, né? Então, eu tive que me virando, tentando, mas relativamente não deu jeito. Eu falei, acho que é melhor encerrar as atividades. E logo depois, eu tive uma síndrome de Guillain-Barré, uma doença aí que dá 1 em 1 milhão de pessoas tem essa síndrome que te leva à perda da movimentação das pernas, dos braços, mas até chegar na boca, você deixa de falar, e aí até você morrer aí. Porque o cérebro, quando você tem, por exemplo, uma disenteria, né, uma gripe, alguma coisa, ela manda os anticorpos, ela manda matar esses causadores disso, né? Só que o Ford enganou lá, na época, deu uma enganada e começou a matar as células boas e não as ruins. E com isso, as células boas foram todas. E quando eu caí na rua, né? Deu uma caída, no outro dia eu caí de novo. Eu falei, o que é isso, né? Aí fui no neurologista, ele me falou, fez os exames, falou, você está com essa doença, né? E eu tinha verificado a respeito disso, da gravidade que era, né? Minha filha é médica, né? Belo Horizonte. Aí nós conversamos, fui para Belo Horizonte e, chegando em Belo Horizonte, fiz o exame lá, foi constatado, o neurologista falou, olha, isso realmente está muito difícil. Aqui que já está, eu já não estava nem falando direito, viu? Nem movimentar direito, não estava nem andando mais direito. E aí, no outro dia, né, que ele chamou, fui lá de novo, aí ele fez o exame comigo, né, de novo. Ele falou, não é possível que é você que está aqui desse jeito, que os seus exames você já está praticamente né, muito. O que aconteceu? O cérebro voltou a matar as coisas certas e voltou a deixar as células vivas novamente. Então, eu comecei a recuperar praticamente. Não tomei nenhum remédio, não tomei nada, não fiz nada. O que você acha que você atribui a quê essa sua recuperação? Só tem uma que eu chamo, que eu acredito em Deus, só foi Deus, é um milagre de Deus. Esse aí, para mim, foi um grande milagre, que realmente o neurologista de Ipatinga, né? A gente foi lá e falou assim, olha, eu tenho muitos anos aí que eu tratei muito poucos, não chegou a 10 na minha coisa, que é muito raro, realmente. Mas todos ficaram de cadeira de rodas ou morreram. Eita, Primeiro aí que saiu em saiu. tudo isso. Graças, né, a Deus. Então, foi essa aí, então, coincidiu, olha só, coincidiu isso, mais isso aí eu praticamente, né, eu falei, não, eu vou, aí eu aposentei. Aí, realmente, falei, chega, não vou mexer mais, e fiquei tranquilo no sofá. Pouco tempo. No sofá, vendo televisão, YouTube, mais jogos e não sei mais o que, né? Então, aí é aquele momento, né, que depois aconteceu, aí que onde que você falou que aconteceu. Foi casualmente, né, estava minha esposa vendo o YouTube lá, vendo as coisas todas, e viu um programa do Pablo Marçal, o SPR, né, Edorias, né, e nós entramos nele, fizemos, depois eu fiz
a mentoria, não, com ele lá de um ano, e foi justamente o que aconteceu, que num programa lá que eu assisti, que eu não estava nem muito assistindo, não, mas no dia que eu fui, ele fez uma demonstração lá de um caixão, e você estava lá, deitado, a pessoa praticamente morta, lá dentro, aí bate lá, sai, tá. Aí o camarada sai, né, de lá, e aí vai viver de novo. E ele foi o que aconteceu comigo, eu era um morto-vivo, só que era no sofá, não sabia, ficava ali no sofá o tempo todo. Com isso, foi o grande, né? Esse pessoal do Pablo Marçal, toda a equipe, tudo isso aí, que me despertou. Por exemplo, eu não estou morto, eu estou vivo, né? Eu tenho, Você pode contribuir, né? nada metade, eu tenho que. Aí que eu comecei a realmente entrei no grupo, né? Do Leonardo, depois o grupo, o segredo é não falhar. Né? E a partir daí eu comecei a viver novamente. Né? Então, isso foi realmente esse ponto aí que me levou a chegar até o grupo aí do Segredo é Não Parar. E dentro de uma reunião do Segredo, aí apareceu uma coisa interessante, né? Que eu tinha dentro dos meus treinamentos, do curso, eu tinha uma coisa interessante que é metade de 8. Você sabe quanto que é metade de 8? Ah, Metade de 8? Quanto que é? ah, 4? Tá. E se eu falar que metade de 8 é 0 ou a letra O? explica melhor para os espectadores. Eu conheço já um pouco dessa piada, porque a gente está no e-book, mas é interessante. Pode explicar o essas E possibilidades. vamos dizer isso, né, que você perguntou em termos de criatividade, então, é justamente isso aí, quando dava treinamento, dava essa pergunta. Então, um dos exercícios, né, para poder estimular aí a criatividade. Pessoas, e era difícil, as pessoas sabia essa de cortar o 8, né? Você põe o 8, corta ele no meio ali, fica 0 e a letra O 0 fica, né? E se você cortar na vertical, fica a letra E e o número 3. Isso. Aí também eu vou deixar isso aí só para o pessoal curiosa, né? Porque a resposta está no e-book, né? Mas a metade de 8 também é 6 e é 2. Se alguém souber, né? Metade de 8 é 6. E Já metade comenta. Comenta aí. Lembra, gente, já de curtir esse podcast para chegar a mais pessoas. Lembra de colocar aí qual a sua resposta, porque existem várias respostas. A gente ter uma lista, eu não lembro em que momento parou, mas é muito. Se você já está conseguindo achar aí 4, 0, então pode forçar aí, porque esse exercício, outros exercícios são infinitos, né? infinitas, metade de 8. Infinitas metade de 8. Infinitas possibilidades aí para achar a metade de 8. Isso é vamos dizer, o desafio do leitor do livro, é ver quantas vezes Ele consegue, né? é, Exato. Quantas vezes você consegue encontrar resultados diferentes para a metade de 8? E no livro tem muito mais exercícios. No e-book tem uma coletânea de exercícios, perguntas, isso. E Então, em função desse dia que eu coloquei esse, que falaram assim, pô, mas isso aí, por que você não faz o livro, né, que você já tem, usei, faz o e-book de criatividade? Aí nós entramos, eu, você, o Emer, a Suzete e o Tony, né, e estamos fazendo esse lançamento agora, né, na próxima semana, aí nós já vamos começar a lançar o e-book Criatividade Sem Freios. se você está assistindo esse podcast depois do dia 12 de julho, olha na descrição desse vídeo que já vai ter o link para o e-book, tá bom? Para deixar também claro, pessoal. Ok. E como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais, Milton?
Olha, eu falei, eu era praticamente um ermitão, não saía, ficava. Eu praticamente não sou muito Rede ainda social. de rede social. Eu tenho o Instagram, Milton Rocha 63, e tem Milton Rocha 43, que eu lanço agora que eu coloquei assim para Para renovar, né? me falar, não é bom que a pessoa tem que ter o Instagram, não sei o quê. Entrei, realmente. Nunca fui de fazer essas coisas de Instagram, nem Facebook. Já tem também Facebook, já tive. O único que eu gosto muito é do YouTube. O YouTube mas também não tenho, é só ouvinte também, né? Só eu vejo lá, mas não tem nada também no YouTube, não. Então, atualmente seria o Milton Rocha 63 e Milton Rocha 43 no Instagram. E aí que eu vou começar agora com o e-book, né? Vou começar a postar mais coisas, colocar mais coisas interessantes que possam levar o conhecimento para as pessoas. Certo. Então a gente já está aqui com quase uma hora como é que chama? De podcast. Eu gostaria que você falasse o seguinte: é, imagina que a gente tenha, hipoteticamente, a gente vai colocar, você ganhou, sei lá, vai ter que planejar colocar um outdoor, né? E esse outdoor vai ter que mexer com as pessoas para fazer elas serem mais criativas ou passar uma mensagem para que ela tenha uma mensagem qualquer que você quiser. O que que você ia escrever nesse outdoor? Uma frase, uma citação que vai inspirar as pessoas. Eu vou ler para você, que isso aqui eu achei muito interessante, que inclusive está no próprio e-book. Um resumo do que eu coloquei lá, eu vou ler aqui para vocês, que eu acho que cada um aqui acho que vai interessar muito, no fundo mesmo, seria isso aqui. Ok? E Então é o seguinte: o espetáculo da criação do universo, um chamado à criatividade e ao sucesso. O espetáculo da criação do universo é uma das mais grandiosas narrativas encontradas na Bíblia. Desde o primeiro versículo de Gênesis, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Somos convidados a contemplar a magnífica e a complexa do cosmos. O planeta Terra, em sua singularidade, é um testemunho vivo da perfeição e da criatividade divina. Deus, ao criar o mundo, mostrou-nos a importância da criatividade, da inovação e do esforço incessante para alcançar a perfeição. A Terra, com sua biodiversidade e beleza inigualável, é o exemplo constante de como a criatividade pode resultar em obras-primas. Assim como Deus, que do caos criou a ordem e a beleza do universo, somos chamados a usar nossa criatividade para transformar nossas vidas. E é através dela que podemos alcançar o sucesso, não apenas em termos materiais, mas em todas as áreas de nossas vidas. A Bíblia nos ensina que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que significa que temos dentro de nós a capacidade de criar e de transformar. Essa semelhança divina nos dá a responsabilidade de usar nossos talentos e habilidades para o bem, para melhorar o mundo ao nosso redor e para alcançar nossos objetivos. O sucesso não é apenas uma questão de alcançar metas financeiras ou profissionais, mas de viver uma vida plena, rica em experiência e realizações. Seja ousado em suas ideias, inovador em suas abordagens e apaixonado em seus esforços. Lembre-se que, assim como Deus criou o universo com propósito e amor,
você também pode criar uma vida de significado e sucesso. Use a criatividade para transformar desafios em oportunidades, dificuldades em aprendizados e sonhos em realidade. Vamos olhar para trás e ver que nossa vida é um testemunho de beleza, propósito, e vamos encontrar em nós mesmos a capacidade de criar e alcançar o sucesso em todos os aspectos de nossas vidas. Nossa, É isso aí. Então, é Deus, em tudo isso aí que a gente faz, é Deus está na frente de todo o nosso propósito. E foi em função disso, né? E, e depois também, né? Deus também, eu tive um infarto também, que quase que eu fui também. Deus também me deixou aqui mais um tempo aqui, né? Talvez para levar ele, né? Então, é isso aí, é Deus. Então, Deus é o criador de tudo e ele deixou para nós isso. Então, é colocar em prática. Nós somos criativos, nós temos todo isso dentro de nós. nossa, Milton, só tenho a agradecer pelo convite, por ter aceitado, né, o convite de participar. Espero muito que o pessoal tenha ouvido, se transformado com sua história, tenha levado luz para a vida delas, né? E agradeço demais. Uma boa noite, pessoal. Bem legal para você compartilhar. Até o próximo vídeo. Ok, um abraço, muito obrigado e vamos continuar juntos, né? O segredo é não parar também, hein? O segredo é não parar. E o nome do livro, o nome do e-book, pode falar o nome do e-book? O e-book é Criatividade Sem Freios. Criatividade Sem Freios, gente. Até mais. Mas, Tchau. uau! Uau! E aí? E aí?